Olá pessoal, eu sou Jackson Lima, técnico agropecuário da Coopere, técnico de campo do projeto Bahia Produtiva, e hoje nós iremos falar, iremos abordar, na verdade, sobre um dos temas de suma importância para a cultura do caju, que são os tratos culturais, ok? E o que são tratos culturais, os principais tratos culturais, tá? Mais recomendados para a cultura do caju, ou do cajueiro anão, ou precoce, são a desbrota, a retirada de pendículos, a poda, controle de ervas daninhas e o coroamento, tá, pessoal? E essas operações são de fundamentais importância. Por quê? Para que a planta expresse todo o seu potencial produtivo, para que possamos assegurar à planta um retorno econômico, uma sanidade maior dessa planta. Além disso tudo, que da importância é assegurar o retorno econômico do investimento. Justamente porque para a implantação de um pomar de caju hoje, ele se torna um pouquinho custoso, justamente porque o produtor ele tem que adquirir essas mudas. Então, se são mudas teoricamente resistentes, certificadas, então há um pouquinho de custo nesse processo, tá ok? Então, assim, e nesse sentido, pessoal, como eu citei anteriormente de alguns tratos culturais, quais são? Só relembrando, a desbrota, a retirada de pendículas, a poda, o controle de ervas daninhas e o coroamento, nós vamos estar dando um enfoque maior justamente a uma das práticas que geram mais dúvidas nesse momento. Qual é? Sobre as podas, porque existem vários tipos de poda dentro do mesmo cultivo, tá bom? Então, assim, eu vou estar reprojetando alguns slides para vocês aqui, para um roteirinho para a gente estar seguindo, tá, pessoal? Então, deixa só aqui, pronto. A cultura do cajueiro, tratos culturais, como eu citei, falar um pouquinho sobre as podas, mas sem... Vamos dar um enfoque, na verdade, um enfoque maior às podas, mas vamos citar também as outros tratos culturais que devem ser feitos, só alguns, tá? Bom, primeiro a desbrota, tá? Bom, pessoal, essa operação de desbrota tem a função, né? Essa operação tem a funcionalidade como uma poda de formação e consiste na retirada das brotações laterais inferiores da planta próximas ao cotilidênio ou desenvolvidas próxima ao porta-enxerto, seja ele acima ou abaixo do porta-enxerto. Então, pessoal, ó, são essas brotações aqui, ó. São essas brotações que nós devemos retirar. Por que nós devemos retirar essas brotações? Porque essas brotações acabam tendo a finalidade de puxar mais energia, extrair mais energia da planta do que as outras ramos, os outros galhos. Justamente porque a planta, por ser um brotinho novo, a planta sente necessidade de mandar mais nutrientes, de mandar mais energia para esses ramos, ou essas brotações, tá? Então, pessoal, e assim, efetua-se logo após o período chuvoso, no ano de instalação do pomar, As vantagens dessa técnica de realizar desbrota, pessoal, é o menor desgaste da planta no período seco, justamente porque é o período que a planta passa todo o período chuvoso armazenando energia e nutriente, e no período seco ela precisa distribuir essa energia para que seus galhos e ramos estejam vigorosos para a produção de flores e frutos, né? Também redução pela área foliar, porque sabemos que a planta absorve energia e alguns nutrientes através da fotossíntese. Então, quando a gente realiza a desbrota, reduzimos essa área fotossintética justamente para a planta não ter um desgaste muito grande no período seco. Tem um equilíbrio entre o sistema radicular e a parte aérea.
Isso faz com que reduza a redução do custo nas podas nos anos subsequentes. Ou seja, nós realizamos a desbrota justamente para que esses brotinhos não se desenvolvam, não acabem ficando mais grossos ou lenhosos, e aí sim a gente tem uma dificuldade maior para estar realizando uma poda técnica. Então, por isso que nós devemos realizar a desbrota, tá? Retirada de pendículas. O que são as pendículas, né, pessoal? Mas primeiro assim, ó, dada a sua precocidade, justamente do cajueiro anão, tá? Inicia a emissão de pendículas já na fase de viveiro. Então, essa retirada de pendículas tem que ser iniciada na fase do viveiro para aquelas pessoas que vão produzir mudas, tá? Tais pendículas, pessoal, devem ser removidas durante o primeiro ano após o plantio. Plantou, realização de podas logo após o primeiro ano de plantio, tá? E assim, tá aqui, ó, essas são as pendículas. Por que nós devemos estar retirando realizando a retirada das pendículas no primeiro ano de plantio? Porque assim, pessoal, a partir do momento que nós implantamos uma mudinha, um pomar de cajueiro, essas novas brotações vão vir, essa nova floração vai vir. Só que nós devemos estar retirando essas pendículas justamente para fazer com que a planta brote mais galhos e ramos produtivos do que improdutivos. Então, por isso que nós devemos realizar essa poda, tá? Bem sucedida, ela tem que ser bem sucedida e bem executada, tá bom, pessoal? E assim, pessoal, já que nessa fase que nós estamos citando, no primeiro ano de instalação do pomar, constitui uma fonte de energia, de desvio de energia, o que deve estar direcionada para o seu crescimento vegetativo. Tá? Então, assim, por isso que nós devemos realizar essa poda logo no primeiro ano de instalação do pomar, justamente para que a planta se desenvolva. Eu quero que minha planta se desenvolva e não que ela comece logo a produção. Então, por isso que nós devemos estar realizando essas podas, esse controle, essa retirada das pendículas, justamente para que a planta cresça vigorosamente, cresça num estágio mais vigoroso, mais saudável, que lá na frente, sim, nós vamos estar deixando essas novas brotações e para a retirada dos frutos. E assim, ó, essa operação, pessoal, deve ser feita com o emprego de uma tesoura de poda, tá bom? Tendo-se cuidado de evitar danos às plantas. Por quê? Porque tem muitas pessoas, muitos produtores que gostam de estar realizando esse tipo de poda, realizando esse tipo de poda, quebrando com a mão. E quando a gente quebra com a mão, nós podemos estar danificando aquele galho. Às vezes nós podemos quebrar, aí não sai direito com a mão, aí a gente puxa, acaba lascando o galho. A partir do momento que lasca aquele galho, é uma forte entrada de doenças ali. Então, por isso nós devemos estar realizando com a tesoura de poda, tá bom? E assim, é interessante que a cada prática dessa de tratos culturais, de desbrota, retirada de pendículas e, como está citando lá na frente das podas, nós estejamos utilizando depois uma cauda cicatrizante justamente para ajudar a nossa planta a curar, né? Na verdade, porque eu estou fazendo um estresse na planta. Então, quando a gente ajuda a planta a se cicatrizar, a planta se desenvolve, se recupera muito mais rápido. Tá? E uma cauda cicatrizante barata é utilizar canela em pó, pessoal. Passando no lugar que a gente fez algumas podas, tá? E assim, pessoal, devemos ressaltar o seguinte, que antes de qualquer operação que venha oferecer um estresse à planta, a mesma deve estar bem nutrida e livre de qualquer ataque de doença ou praga, pois só vai favorecer o rápido desenvolvimento de novos ramos. O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? Comecei a realizar o meu plantio. É claro que eu devo estar realizando esse plantio e realizando as adubações de acordo com os resultados da análise físico-química do solo,
e realizando adubações de acordo realmente a essa necessidade da planta, o que a planta precisa, baseado na minha análise de solo. Então, assim, é imprescindível que todo produtor de caju realize essa prática de análise de solo, justamente para a gente ter uma planta vigorosa e bem produtiva, bem nutrida, justamente para ela ter o maior rápido desenvolvimento, crescimento, produtividade, tá bom? Bom, e como eu falei, nós vamos dar um enfoque maior às podas, tá? As podas do cajueiro. Aí vem, quais são os tipos de podas do cajueiro? Né? Existe só uma poda? Existe 2 podas e 3 podas? E assim, pessoal, lembrando que nós estamos tratando de cajueiro anão. São aqueles cajueiros de ter um porte médio. Não é aqueles cajueiros de crescimento alto. Aqueles cajueiros de crescimento alto, a realização de algumas práticas de tratos culturais se torna um pouco complicado, justamente pela altura que ele toma. Né? Que ele vai crescer bastante, cresce mais de 8 metros. Então, aí algumas práticas dessas que nós citamos se tornam um pouco inviável, principalmente uma prática que todo produtor de caju tem que fazer o quê? A retirada dos enxertos. Principalmente cajueiro que cresce muito, esses cajueiros mais antigos, né, que crescem alto, acima de 8 metros, como eu já falei, eles acabam tendo uma facilidade muito maior de estar tendo enxertos. Enxertos são aquelas brotações invasoras que acabam se instalando na planta e acabam retirando, onde ela se instala ali, por exemplo, de um galho, acaba retirando do galho todos os nutrientes, secando aquele galho e deixando o galho improdutivo. Então, por isso que algumas práticas dessas no cajueiro que cresce muito, então se torna um pouco mais complicada. Então, nós devemos, se tem, mas pode se fazer, pessoal, porque assim, muitos produtores desses ainda de caju, ainda não têm implantado cajueira não, né? Esse cajueiro de porte médio. Ainda são aqueles cajueiros de porte alto. Então, antes de fazer qualquer prática, nós devemos estar cientes do material que vamos utilizar e tomar cuidado também com nossa segurança. Trabalhar com escada, com cinto de proteção, capacete, justamente para a gente não estar, para a gente estar tendo uma segurança melhor, tá bom? Então, assim, voltando, as podas do cajueiro, pessoal, existem 3 tipos de poda do cajueiro anão. Quais são? Poda de formação, a poda de limpeza e também temos a poda de rejuvenescimento, tá? Bom, pessoal, cada tipo de poda serve para uma determinada variedade de caju. Por exemplo, num cajueiro de porte alto, a maioria das podas quais são? Limpeza e rejuvenescimento. Cajueiro anão ou precoce, nós utilizamos os 3 tipos de podas que aqui estão: formação, limpeza e rejuvenescimento. Tá bom? Então, assim, na verdade, a poda do cajueiro nada mais é do que a supressão de ramos com a finalidade de direcionar a produção da planta, além de evitar o surgimento de doenças e aumentar a produtividade. Ou seja, pessoal, a poda do cajueiro ela é de suma importância. Nós temos que estar realizando as podas, tá? Principalmente, eu cito logo, para mim, a principal é poda de limpeza. A poda de limpeza ela é essencial justamente porque vocês vão ver lá na frente, porque ela tem a função de estimular a planta a nova brotação. Brotação e produção, brotação e produção. Então, ela é essencial, tá? Então, assim, nós encerramos essa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e sugerir um novo tema. Valeu? Até a próxima.